Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o caso Joel Guy Jr. Um caso completamente estranho e bizarro, e até que ponto é necessário os pais zelarem e prezarem pelo futuro de seus filhos. Em alguns países é muito comum os pais, ainda quando o filho é criança, ele começar a fazer o famoso pé de meia para o filho, para deixar um futuro mais confortável para ele. Mas isso nem sempre é sinônimo de segurança. No dia 26 de novembro de 2016, um casal de idosos foi covardemente assassinado dentro de sua casa. E a descoberta de tal acontecimento ocorreu realmente de uma forma grotesca, de uma forma cruel, partindo de um indivíduo que deveria amar as pessoas com as quais ele acabou fazendo tudo isso. Seu nome em questão era Joel Guy Jr. Joel tinha um plano completamente equivocado, mas ao mesmo tempo bem arquitetado por ele. Ele escreveu tudo em uma folha de papel e estava disposto a fazer qualquer coisa por $500 mil. Joel Michael Guy Jr. nasceu no dia 13 de março do ano de 1988, nos Estados Unidos. Pouco se sabe sobre a infância e a adolescência de Joel. Porém, o que é sabido é que durante toda a sua vida ele não desenvolveu muita questão de trabalho, assim, ele sempre foi muito dependente de seus pais, até agora, inclusive em sua idade adulta. Seus pais eram Joe Guy Sr. e Lisa. Joe Guy Sr. ele trabalhava com engenharia e Lisa trabalhava com administração nos recursos humanos. E apesar de Joel ser o único filho de Lisa, ele não era o único filho de seu pai, pois ele possuía mais 3 irmãs por parte de um segundo casamento de seu pai. Joel era sempre muito querido, principalmente por parte de sua mãe. Ela sempre o teve em alto grau de consideração e fazia tudo que estava em seu alcance para que a sua vida fosse plena, de todas as formas que ela conseguisse ajudar. Agora já graduado em matemática, ciências e artes em Louisiana em 2006, Joe Guy Jr. agora morava sozinho. Mas apesar da sua hipotética independência, digamos assim, Joel não tinha nunca jamais em sua vida exercido nenhum trabalho. E por esse motivo, ele ainda era sustentado por seus pais. Em todas as suas necessidades mesmo. Eles jamais deixavam que nada faltasse para a sua vida cotidiana, para suas despesas do lar. Enfim, eram pais que, vamos dizer assim, bancavam ele. No dia de ação de graças, os pais de Joe resolvem reunir todos os filhos para passar o dia ali com eles. O pai de Joel tinha 61 anos de idade nessa época e a mãe dele já tinha seus 55 anos. E com todos os filhos à mesa, os pais de Joel dão a notícia aos filhos de que eles iriam se aposentar. E após uma vida inteira de trabalho, mais do que merecidamente, os pais de Joel deveriam sim fazer essa pausa no trabalho, mas o que automaticamente ele deve ter pensado dos dois estarem exercendo suas funções, consequentemente, a parte financeira seria de alguma forma abalada com isso também. O plano inicial do casal era vender a casa onde eles moravam e ir para um lugar mais tranquilo, e nesse caso o lugar em questão era a casa da mãe de Joe Guy Sr. E não vindo só essa notícia de mudança, eles anunciaram também a Joe Guy Jr. que não iriam ajudar ele mais financeiramente. E como eles já tiveram a participação durante a vida inteira de Joel, com ajuda, com custos e tudo mais, era muito justo que ele, a partir daquele momento, começasse a caminhar com suas próprias pernas, pois afinal ele já era um homem adulto e agora já tinha até mesmo um curso concluído. E claramente essa notícia de que ele não receberia mais nenhuma verba de seus pais deixou ele completamente irritado. No entanto, as irmãs de Joe Guy Jr. viram essa medida dos pais de uma boa ação, de que ele tinha que caminhar com as próprias pernas. Após a reunião familiar, as irmãs de Joel vão embora e ele disse na mesa que ficaria por mais alguns dias ali com seus pais. E na verdade,
isso era somente uma brecha para ele colocar o seu plano maligno em prática. Afinal, Joel não suportou a ideia de perder essa verba que os pais dele tinha com ele todo mês, tendo em vista que agora, com 30 anos de idade, ele teria que se virar por conta própria. É aquele momento do vídeo que eu peço que, se você está aqui até agora, nos ajude com o seu like, com o seu compartilhamento, para que a gente possa conseguir trazer mais vídeos aqui no canal. Joel era um cara que realmente não tinha muito o que almejar da vida. O que ele queria era que tudo caísse de bandeja em sua própria cabeça. E Joel, se vendo diante de toda essa situação, praticamente já sem todas as suas regalias, já concretizadamente, porque os pais iam se mudar, ele se lembrou de uma coisa que eu acho profundamente perigosa, inclusive, que é os pais fazerem seguros de vida e ainda em vida dizerem isso aos filhos. E, pessoal, não era pouco dinheiro não, era $500 mil. Apesar de Joel ter noção de que a sua mãe deixou para ele essa quantia de dinheiro, ele não era o único beneficiário ali dessa quantia. O seu pai também tinha parte disso, afinal, ele também era casado com a mãe dele. Se caso acontecesse algo com a mãe dele, ele também tinha um certo seguro que a própria mãe de Joel iria deixar. E já sabendo disso, de que o pai teria também parte nesse valor, Joel resolve escrever o seu plano em uma folha de caderno. E como se fosse um formato de lista, ele descreve todo o plano e como ele faria para ter o total valor do seguro de vida de sua mãe. Nos principais pontos da estratégia de John nessa lista era pegar uma faca e mutilar de forma silenciosa, pegar uma marreta e quebrar ossos, arrumar alvejante para disfarçar toda a evidência, né, na parte dos fluidos vermelhos, e basicamente era isso. E é muito possível que Joel tenha baseado essa lista em programas de casos criminais e contos de TV, já que ele não tinha completa noção de que de fato era tirar a vida de duas pessoas inocentes. A vida real, ela é totalmente diferente do mundo da ficção. Ainda em sua lista, ele cita a possível compra de armas de fogo e munição, mas isso acaba não acontecendo. Dinheiro é todo meu, é o que ele diz em sua lista, e se trata de uma expressão totalmente infantil. E na outra página da lista estava listado o que ele faria com os corpos de seus pais. Ou seja, forjando provas contra ele mesmo. No dia seguinte, após a mãe de Joel não aparecer no trabalho, o seu chefe chamou a polícia. E após nenhum sucesso de algum contato com a mãe de Joel, os agentes acionados ali naquele local foram até a residência para ver se estava tudo ok ali com a mãe dele. E ao adentrarem na residência, o que os policiais encontram já logo de cara é um forte odor, que inclusive eles já sabiam, né, do que se tratava. O cachorro dos pais de Joel freneticamente estava latindo como se algo estivesse muito errado por ali. Outro detalhe que eles puderam observar é que havia algumas compras que estavam meio que jogadas no chão, como se alguém tivesse entrado meio rapidamente. E ao entrarem pela garagem, eles também puderam perceber algo muito estranho, que era a existência dos dois carros ali presentes, o que indicava que possivelmente o casal estaria lá dentro.
I hear dogs are howling. Knox County Sheriff's Office! Damn hammer. Police! Police Department, Sheriff's Office! Knox County Sheriff's Office! Sheriff's Office! Já dentro da casa, os policiais encontraram sacos plásticos, alvejantes e produtos químicos. Na mesa da cozinha foi encontrado carteiras, ferramenta, chave do carro, dinheiro, indicando que tudo estava ali, tanto os pais quanto o próprio Joe Guy Jr. E também em cima da mesa havia armas de fogo e munição, e tudo meio que não parecia algo natural deixado ali. E quando os policiais chegam até a cozinha, o fogão e o forno estavam ligados em uma temperatura alta, e tinha uma panela em cima do fogão fechada. E nada preparava os policiais para o conteúdo que estava dentro daquela panela. Afinal, era algo completamente perturbador. Knox County Sheriff's Office! Back everybody out. That's blood, right? Everybody Looks like it. Is that blood or boo-boo? It looks like blood. Anybody got gloves on? Yeah, I'm on close here. Knox County Sheriff's Office! We're here to check your welfare! Knox County Sheriff's Office! Store says where dog is. Dogs. Blood. Hands. Is that people's hands? Yeah, I think so. That's what I think. E no percurso dentro da casa, subindo para o segundo andar, após subir as escadas, os chefes de polícia e o xerife, eles notaram que já havia algumas manchas de sangue. Os oficiais entraram em um dos quartos e viram um par de mãos no chão. Ele estava atrás da porta e possivelmente podia ser um corpo ali. E na verdade não, era apenas um par de mãos solto de um dos corpos que estava ali, e isso foi completamente aterrorizante para o investigador que estava ali no local. E chegando no quarto do casal, surpreendentemente o quarto estava limpo e bem arrumado, e não tinha nada, nenhuma evidência ali no quarto. E toda a limpeza do quarto gerou muitas suspeitas. E chegando no banheiro da suíte, havia um saco plástico esticado no chão do banheiro, e havia uma mangueira de jardim acoplada na torneira do banheiro. No banheiro da pia da suíte havia uma faca ainda coberta com um fluido vermelho, e do lado da banheira havia duas caixas plásticas azuis enormes. E dentro dessas caixas plásticas havia dois corpos se decompondo, com produtos químicos fortíssimos, e eram John Sr. Jr. e sua esposa Lisa. E a cena de crime lá dentro do local da casa era um completo caos. Havia fluidos vermelhos por todos os lugares. Perto do banheiro havia vestígios de roupa, com muito fluido no chão. Uma tesoura e vários potes ali de produtos químicos, indicando uma tentativa de limpeza. E aparentemente quem fez isso meio que desistiu de limpar tudo porque viu o tamanho da bagunça que tinha feito. E a equipe forense acabou chegando no local e levou 2 dias para coletar todas as evidências, porque
havia muita bagunça e muita coisa para ser coletada. E lembra da panela que estava em cima do fogão encontrada na cozinha? Dentro dela estava a cabeça de Lisa, a mãe de Joe Guy Jr. E ela estava cozinhando ali com produtos químicos. A equipe, investigando mais a casa, encontrou a lista, que supostamente foi Joe Guy Jr. que escreveu aquela lista. E assim eles tiveram já o primeiro suspeito de todo esse crime. No dia 16 de novembro do ano de 2016, Joe aguardou a sua mãe sair de casa para ir até o mercado fazer compras. O pai de Joe estava em casa fazendo exercícios de uma academia improvisada que ele tinha, e quando seu filho deixou o quarto com uma faca na mão. Joe Guy Sr. foi covardemente atacado com uma faca e teve 40 perfurações em seu corpo. E esse número foi um número aproximado que foi citado e dito pela polícia, levando em consideração a parte dos desmembramentos que foi feito nos corpos. E isso dificultou ali, de certa forma, a contagem das perfurações com faca. As perfurações feitas no corpo de Joe Sr. Jr. foram no pulmão, rim e costela, levando assim o homem a óbito. E com alguns sinais de cortes em suas mãos, isso foi um sinal de que ele ainda tentou lutar com quem estava agredindo ele, e lutando assim pela sua vida. E as mãos encontradas no início, logo quando os investigadores subiram as escadas, eram as mãos de Joe Sr. Jr. E a polícia não soube justificar o porquê o Joe Guy Jr. deixou as mãos do seu pai ali. E Lisa, como ela tinha ido ao mercado, ela trouxe algumas compras, e vocês se recordam que na porta ali da casa havia umas compras no chão. Exatamente quando ela entrava na casa, ela foi atacada por Joe Guy Jr. e recebeu praticamente 30 golpes de faca, logo quando ela entrou dentro de sua casa segurando as compras. E Joe visivelmente não deu conta de limpar toda a cena do crime, e ele foi pego pelas câmeras de segurança de um mercado. No momento em que ele entra no mercado, ele estava com curativos nas mãos, que indicava, né, um possível ferimento. E ele estava entrando no mercado para comprar produtos químicos para tentar resolver toda a bagunça que ele tinha feito. E após a compra dos produtos químicos no mercado, Joe não retorna até a casa dos pais, ele deixa para fazer isso no outro dia, tendo em vista o tanto de coisa que ele tinha para fazer. Nessa deixada de ir até a casa foi no momento em que os policiais chegaram até lá e encontraram tudo. A lista encontrada pelos policiais foi chamada de a lista da premeditação, e foi nessa lista que eles chegaram até Joe. Cortes e sinais de agressão foram encontrados na mão de Joe, e isso é um total resultado dos conflitos que ele teve com o pai e com a mãe. Dentro do carro também de Joe foi encontrado um moedor de carne, um galão de gasolina que nunca foi usado. E um dos planos que ele tinha com esse moedor de carne era colocar parte dos corpos ali e jogar no vaso sanitário, mas isso acabou não indo pra frente. E o galão de gasolina estava ali justamente pelo fato de que ele disse em sua lista que colocaria fogo na casa, e sendo assim o galão ele tinha trazido com ele. E com tantas evidências em cima dele, sendo assim, Joe Guy Jr. foi preso. E já sabendo que ele não tinha muito por onde escapar e de que todas as evidências estavam em cima dele, ele confessou tudo no interrogatório para os policiais. E diante do júri, ele se declarou inocente, mas ele tem exigência de que ele fosse condenado à pena de morte, se caso viesse a condenação dele. Joe Michael Guy Jr. foi condenado por 2 homicídios de primeiro grau e vilipêndio a cadáver. E sendo assim, ele foi condenado a 2 prisões perpétuas, sem direito a condicional. E Joel não foi diagnosticado com nenhum transtorno psicológico, apesar de ter sido detectado um comportamento antissocial por parte dele. A motivação declarada por júri foi envolvendo valor financeiro e possível vingança, tendo em vista a decisão dos pais de não dar mais aquela bonificação mensal para ele. O caso de Joe Guy Jr., a gente pode perceber que o quão perigoso e quão assim incertivo é você deixar algo para o futuro, que foi o caso da mãe dele, a Lisa, que pensava nele de certa forma, né, em deixar um seguro de vida para ele. E só que a mãe dele não fazia ideia do que ele tinha em mente, né?
tendo em vista que na cabeça dela ele já havia se formado, ele já tinha a vida encaminhada, digamos assim, né? Era só ele se empenhar, trabalhar e ter a renda dele. Só que ele levou isso completamente pro lado pessoal, né? De não receber mais aquela ajuda financeira dos pais. E a gente pode ver que, de certa forma, é justificável essa atitude dos pais, porque ele tinha já irmãs, né? Ele tinha 3 irmãs, né? Mesmo não sendo filhas da mãe dele, sim do pai dele em outro casamento. Nesse caso é mais prioridade para as mulheres, né? Os pais ajudar, tendo em vista que eles já tinham se aposentado, né? Eles queriam sossego e mais conforto para a vida deles. Só que nada disso foi bem visto pelo Joel, né? E ele fez tudo o que fez aí com a mãe e o pai, né? Da forma que fez. E a condenação dele, assim, foi justa até a página 2, né? Porque ele merecia muito mais do que isso. Os filhos, geralmente, né, numa família onde tinham 3 jovens, no caso, mais novas que ele, e ele era o queridinho da mamãe porque ele era o queridinho da mamãe. Mas isso a gente, no caso, eu falando, né, não vim de um lar estruturado, mas sempre tive uma mãe muito zelosa que cuidou de mim a vida inteira e que se esforçou muito para isso. E em momento nenhum a gente se colocando no lugar, a gente consegue imaginar uma situação dessa. Poxa, você ceifar a vida de uma pessoa que te apoia a vida inteira, que, sabe? No caso dele, poxa, ajudou no estudo, ajudou em todas as despesas, durante a vida inteira, né? E no momento que a pessoa faz, no caso, você voar para você alçar novos rumos e ter o seu desenvolvimento, você vai e reage dessa maneira, ceifando a vida dos pais. É um absurdo muito grande. Eu acho que ele, no momento de uma loucuragem muito profunda, meio que toma conta da realidade e achou que num surto psicótico mágico tudo aquilo ia se transformar. Mas na verdade foi realmente o fim dele, né? Agora preso por 2 condenações, ele acabou com a vida dele e infelizmente acabou com a dos pais, que só queriam ter um descanso agora após suas aposentadorias. É muito triste o caso de hoje. Esse é o caso do Joe Guy Jr. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário também aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.